Meu nome é Júlia Contessa, eu sou psicóloga e mestra em psiquiatria pela URGS, e agora eu vou apresentar um breve resumo proveniente da minha dissertação de mestrado. Esse resumo se intitula Experiências Traumáticas de Pessoas Enlutadas por Suicídio. Então, eu vou iniciar com uma breve introdução sobre a exposição de suicídio. A exposição de suicídio de alguém próximo é um evento comum durante a vida. Somente entre familiares, a estimativa é entre 3% e 5% de exposição, com 1% expostos no último ano. Então, o suicídio ele é considerado uma morte violenta e inesperada e acaba por ser uma morte com um luto de difícil elaboração e, por consequência, muitas vezes de sintomatologia traumática. Isso acaba por produzir muitas dificuldades após a exposição. Então, com isso, existe um debate sobre a experiência de luto. Porém, existe uma lacuna e dificuldades sobre o fenômeno de trauma após a exposição de suicídio, em especial após a exposição de suicídio em relação aos familiares. Com isso, se torna muito importante conhecer através da perspectiva dos próprios sujeitos. Dessa forma, a gente pode desenhar estratégias de tratamento a curto e a longo prazo. Então, o objetivo da minha pesquisa era investigar experiências de trauma de familiares de pessoas que morreram por suicídio. O método foi uma pesquisa qualitativa, porque ela buscava compreender de forma profunda os significados da experiência desses familiares após o fenômeno de trauma. Com isso, foram feitas entrevistas semi-estruturadas, baseadas em um roteiro com áreas temáticas. A análise de dados ela foi segundo a análise de conteúdo do Bardan. Procedimentos. Bom, a minha pesquisa ela entrava dentro de um projeto principal, que se denominava Avaliação de Parâmetros Bioquímicos e Moleculares do Encéfalo e suas correlações clínicas em indivíduos que cometeram suicídio. Devido a uma parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre com o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, nesse local a gente abordou e teve contato com os familiares de suicida. No caso, a gente convidava, esclarecia sobre as diversas formas de linha de pesquisa, já que o corpo ele passa por um processo de necrópsia nesse momento, então os familiares eles tinham que ir até o instituto para retirar o corpo, então a gente aproveitava para abordar os familiares naquele momento. O projeto principal, ele incluía familiares de indivíduos que cometeram suicídio entre 18 e 60 anos, suicídio por enforcamento, elegíveis ao estudo principal. Então, a minha amostra de familiares, ela também entrava dentro desse projeto principal. Considerações éticas. O projeto principal, ele tem autorização do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e a minha pesquisa ela entra dentro desse projeto no número 130355. Todos os familiares eles assinavam um termo de consentimento livre esclarecido. Como era uma pesquisa muito delicada e de possível sofrimento psíquico e de possível trauma, era oferecido encaminhamento àqueles familiares que tinham algum risco para o ambulatório do NET Trauma dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Resultados. Bom, foram feitas 37 entrevistas com 41 familiares. Alguns familiares solicitaram para as entrevistas serem em conjunto. Aqui a gente pode ver uma tabela de característica dos familiares que participaram da minha pesquisa. Então, foram 32 mulheres e 9 homens que participaram das entrevistas. As idades elas eram variadas do 16 ao 75. A maior parte dos familiares eram pais dos falecidos. E as entrevistas foram conduzidas numa média de 6 meses após o suicídio. Bom, esses resultados, eles mostram as áreas temáticas abordadas
ao longo das entrevistas. Então, uma das áreas temáticas foi o cenário. Então, os familiares eles trazem detalhes do cenário de encontrar o corpo após o suicídio, emoções dolorosas, ações e lembranças sobre o evento. Outra área foi as reações. Torna-se difícil aceitar a notícia de morte com a presença de sentimentos, lembranças e pensamentos dolorosos e tristes sobre o falecido. Outra área foi a saúde física. Os familiares eles trazem mudanças na saúde física de forma geral, com dificuldades no sono e peso persistindo ao longo do tempo. Outra área foi a saúde mental. Então, percebe-se a perda de interesse, crenças negativas sobre si e o mundo, ideações, tentativas de suicídio, depressão, ansiedade, isolamento, choros, pânico, raiva e remorso. Outra área foi a procura de respostas. Então, os familiares eles apresentam muita dor, sofrimento e a procura de respostas sobre os motivos e razões do suicídio. Eles acompanham muito o cotidiano dos familiares. Outra área temática foi sobre os conflitos. Então, existe uma série de conflitos sociais e familiares após o suicídio, com preconceito e estigma no ambiente social. Conclusões. Bom, através dos nossos resultados, foi possível concluir que os relatos de experiências trazidos pelos familiares, eles são apresentados de forma muito vívida, em especial a surpresa e o choque em relação ao suicídio. As experiências são possivelmente sintomas relacionados ao trauma. Isso faz com que essa experiência cause prejuízo à saúde mental e física. É muito relevante que os clínicos eles possam ser capacitados a identificar as demandas e formas de tratamento adequados para essa população. E os modelos pós-intervenção, após o suicídio, eles têm que incorporar esses achados e investigar o trauma de forma mais consistente. Então, aqui estão as referências utilizadas ao longo dessa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Esse é o meu e-mail de contato para maiores dúvidas e esclarecimentos.